Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor que está se preparando para o confronto contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste sábado. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Vamos falar então de São Paulo. São Paulo recebe o Bahia aí 6h30 da tarde. E tem uma questão no ataque, um probleminha, uma dúvida, o Beldia vai ter que resolver. Desfalques, ele já está mais do que acostumado, mas tem uma nova questão aí. O André Silva deixou o último jogo com dores na coxa direita. Calério, né, lesionado, perde aí o restante da temporada. E agora, Rian Francisco vai ser titular? Foi isso mesmo que eu ouvi, André Hernan? A tendência é essa, né? Tendência, calma. Tendência. Vamos falar de tendência. O Rian é um jogador que está pedindo passagem já, né? É muito louco como virou uma febre na torcida do São Paulo. O Rian, qualquer bola que o André Silva recebe, não consegue completar a jogada ou dá errado, cabeceia para fora, chuta para fora, a torcida no Morumbi começa a gritar Rian, Rian, Rian. Muito pelo que ele fez, pelo que ele vem fazendo. É um jogador extremamente talentoso, mas eu vejo assim que é um jogador que merece ter mais oportunidades, merece ter mais minutagens, mas não vamos colocar nele toda a esperança de que ele vai resolver o problema do ataque do São Paulo. Eu acho que é um peso, é um fardo muito pesado assim para um garoto. Ele é muito talentoso, ele é muito bom de bola, ele sabe fazer gol. Ele é centroavante cara de pau, ele é atrevido, ele vai lá e não tem medo. Mas eu acho que o momento do São Paulo hoje, a expectativa que está se colocando, acho que é desnecessário colocar esse peso nas costas do garoto. Tomara que ele entre, faça um jogo legal assim e não fique entrando e se queimando, sabe? Como outros jogadores já entraram e às vezes o jogador se queima. É muito fácil você colocar um jogador e o jogador se queimar, ficar marcado. Acho que recente o William Gomes é o nome, exatamente, que a gente mais vai perfeito. lembrar. Né? Eu acho que ele é muito bom para ser queimado, muito bom. Ele vai jogar porque o André Silva está suspenso. É a razão, o Caleri está machucado, o André Silva está suspenso. Uma alternativa, aí é uma questão muito do técnico, mas uma alternativa é o Luciano jogar lá. O Luciano não gosta de jogar de 9, mas poderia jogar improvisado. O Belgia também não gosta dele de 9, então... Mas falou que em caso de necessidade, Sim, como vem tendo, ele pode ser utilizado nessa função. Pode, mas nesse jogo está confirmado até que saia a escalação oficial que o Rian vai ser o titular. Esse é um jogo bem difícil, porque o Bahia precisa quebrar a frustração da eliminação da Libertadores. Então ele deve repetir o time titular. O Bahia não tem o Eric, que está machucado, mas o Eric é um reserva, que ocupou a lateral direita como titular na ausência do Gilberto e do Santi Arias. E o William José ganhou a posição momentaneamente do Lúcio Rodrigues. E deve ter o Canu está machucado, continua machucado, mas o time que jogou contra o Internacional pode ser o time que joga contra o São Paulo se o Rogério quiser. Depende do cansaço e tudo mais, poupar algum jogador, mas ele deve jogar com o mesmo time. E o São Paulo tem desfalques. O São Paulo não tem o Alisson, o São Paulo não tem o André Silva, e o São Paulo não tem os lesionados, Lucas, Oscar, Caleri. E o Cedric ainda está fora, né? Não, ele vai. Vai pro jogo? Viajou. Tá. Viajou com o São Paulo. O Lucas Mas volta. deve ser titular? Será? Porque tendências... ele estava sentindo dores, né? Na panturrilha direita. Rafael Ferrarese, E tem o Luca Alan também. Franco e Enzo Dias. Aí os dois volantes. Não tem nem Alisson nem Marcos Antônio. Então, Pablo Maia e Bobadilha. O Bobadilha vai depor e depois ele vai viajar. Aliás, ele depõe hoje à tarde, pelo caso de xenofobia. Porque o São Paulo não vai punir a si mesmo tirando Bobadilha de um jogo que não tem os dois volantes. Então, teoricamente, Pablo Maia e Bobadilha. Aí você pode ter Cedric, Luciano e Lucas Ferreira, ou Lucas Ferreira, Luciano e Wendel, ou Lucas Ferreira, Luciano e Luca, que volta, porque o Ferreirinha está machucado ainda. Ferreirinha ainda não volta. E Rian Francisco na frente.
O Luca sofreu uma entorse no tornozelo, mas já voltou a treinar. Voltou, está relacionado também. Tá bem pro jogo. Agora, dentre esses nomes da base que foram surgindo em meio a esses desfalques, né, a gente pode citar Matheus Alves, Lucas Ferreira também, eles foram tendo mais oportunidades. E o Rian Francisco foi o que teve menos e quem mais a torcida pedia. Tinha uma expectativa grande por conta da Copinha e até porque ele tinha outras opções, né? Ele ainda tinha o Caleri, tinha o Luciano, né? Tinha o Ferreirinha também, que estava fazendo gols. Ele merece mais oportunidades, o Rian Francisco, PVC? A torcida tinha razão ou o Zubeldia também sabia a estratégia de segurá-lo um pouco mais e talvez o time não desse tantas oportunidades a ele como deu para os jogadores de meio de campo, por exemplo? Eu acho que dos meninos campeões da Copa São Paulo, o Rian Francisco teve menos oportunidades, mas também não respondeu de cara, né? Quando você compara com o Luca, que entrou com 16 dias de profissional e faz o gol, 26 dias de profissional, e faz o gol no primeiro lance dele, ele jogou 4 minutos e faz o gol da classificação da Libertadores, a comparação fica covarde. Mas o Matheus Alves entrou e tomou conta, o Lucas Ferreira entrou e tomou conta, o Luca entrou e faz a gente pensar que quando ele volta de lesão ele pode ser titular, porque o Ferreirinha está fora, e o Rian Francisco não tem isso. Então, a grande oportunidade dele é, se você tem uma torcida que olha para o André Silva e desconfia do artilheiro do time no ano, porque o André Silva é o artilheiro do São Paulo no ano, e a torcida corneta o André Silva, então, o André Silva suspenso, vai jogar o Rian Francisco, agarra. Eu acho assim que existe uma má vontade com o André Silva. Muitas vezes. Também acho. Má vontade. Parte da torcida. Parte da torcida, e aí isso é muito potencializado por influenciadores do São Paulo. Outro dia eu vi um influenciador falando que ele jogava, que a sensação isso na palavra do influenciador, falando que ele jogava bêbado. Isso aí é uma sacanagem, isso é baixo. Isso é baixo, isso aí é lamentável. E aí muito torcedor acaba comprando esse discurso. E o cara tem família. Cara, tem filho pequeno, a mãe vê isso, os familiares veem em rede social. Então, existe má vontade com o André Silva, de parte da torcida e de parte de influenciador que fala sobre São Paulo. Ele é o Ronaldo Fenômeno, ele é brilhante, ele é um jogador espetacular, ele é um jogador fora da curva, ele é um jogador muito esforçado, ele é um centroavante, ele jogou no futebol português, se desenvolveu, São Paulo contratou ele faz gols. Eu vou fazer uma pergunta para você, parecida com o que eu fiz no começo do programa, sobre a diferença de CEO e diretor executivo. Se um jornalista escreve que um jogador joga bêbado, acontece o quê? A gente toma processo. Sim. Isso tem que provar. Por que o influenciador não toma? Também pode tomar, né? Se Deveria, não for né? verdade e está difamando a pessoa, ele também pode tomar. Então, se você disser que o cara está jogando bêbado, é que esse tipo de processo demora muito e custa caro e acaba não levando a lugar nenhum. Mas é o processo, cara. Como assim o jogador está jogando bêbado? Você está fazendo teste de antidoping, está fazendo o medidor de... Como é que se for? O GPS. Para medir sua capacidade cardiológica, sua capacidade de desenvolvimento no jogo, de quilometragem que você fez. Como é que alguém vai dizer que o jogador está em campo jogando bêbado? Aí nós estamos discutindo comunicação, aí nós estamos discutindo o que virou o que a gente chama de imprensa. Porque a imprensa virou tudo. Sim, hoje isso tudo está muito misturado, né? É um momento diferente que a gente vive. Falando aqui, ó, de chegadas, quem é que pode sair? E aí o São Paulo, né, a gente já fala sempre da situação financeira complicada do São Paulo, pode ser que tenha que vender algum garoto da base, os garotos da base surgindo aí muito bem. Matheus Alves, 20 anos, né, foi ganhando espaço ali com o Zubeldia. É claro que é um garoto muito jovem, que oscila ainda, mas é um garoto que ganhou muito espaço com o Zubeldia, tendo aí muitas oportunidades no time. CSK procurou, mas não agradou, Hernan? A gente já vê aí na temporada 15 jogos, 2 assistências,
na primeira temporada dele no time principal. Você vê que em comparação à tela do Igor Jesus e a tela do Sousa, é bem enxuto, né? É o que está subindo agora, né? Está vindo agora, é um garoto. E está fazendo bons jogos, o Beldia tem dado oportunidade para ele, mas é um garoto que já na base já vinha chamando a atenção do mercado europeu e o mercado russo olhando muito ele. O CSKA mandou uma oferta e assim, uma pessoa do São Paulo, um dirigente me disse que não chegou nenhuma oferta no papel, aquela coisa do papel timbrado. Foi uma oferta de boca ali, sabe? Aquela coisa de uma primeira oferta na conversa, no telefone. E essa primeira oferta não agradou. Ela chega a 8, mas o inicial base 6. Entre 6 e 8. 6 de euros mais 2 de bônus. Então chegaria a 8. Então o São Paulo não gostou, achou muito baixo. E de fato é mesmo muito baixo. A informação que eu tenho é que o São Paulo topa vender a partir de 10 fixo, né? Fixos mais 2 a 5 de euros, podendo chegar a 15. Essa é a ideia, para começar a conversar. Então, seria uma situação mais ou menos assim. Chega com 10, mais 2, podendo bater 15, aí para... Aí vai negociando para chegar ali no valor que agrade o São Paulo. PVC, a gente sabe que São Paulo precisa vender, mas a Rússia não tem sido um bom destino. Tem toda a questão da guerra, dos conflitos, das sanções impostas pela FIFA também, né, na dificuldade de disputar competições internacionais. Como é que você vê esse cenário? De um São Paulo que precisa vender e de um jogador que vai para um mercado que, neste momento, está longe do ideal. Eu acho uma pena. Uma pena. O São Paulo precisa vender. O São Paulo tem uma dívida que saltou de 290 milhões em 2019 para 900 milhões em 2026. Ela não dobrou na era do Júlio Casares, mas ela cresceu por causa de juros e tudo mais. Não estamos discutindo as razões do aumento da dívida. Estamos discutindo que o São Paulo era um clube que, quando chegava uma proposta, o São Paulo dizia, vou pensar. E hoje a gente sabe que o São Paulo tem que vender. Vamos fazer uma conta aqui rápida de jogadores recentes do São Paulo. Antony jogou 17 partidas no São Paulo. Não chegou a 20. David Neres. Nossa, esse saiu jovenzinho. 4 partidas. Foi muito cedo pro Ajax. Um jogador de seleção brasileira depois. Ou seleção olímpica, ou seleção principal. Não, o Antony jogou a última Copa. Jogou a Copa do Mundo. Beraldo. Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. Deu resultado técnico. E logo depois foi embora. Jogou o quê? Uma temporada. Vai jogar a final da Champions. Vai jogar a final da Champions. Reserva, mas vai jogar a final da Champions amanhã. Beraldo. Falei 3 de cara, assim. Mas tem mais. Militão. Zagueiro titular do Real Madrid. Só não é titular. Titular em Champions League. Só não é titular hoje porque está machucado. Sim. O Ancelotti chegou aqui e na coletiva de apresentação falou do Militão. Lucas Moura foi com quantos anos? Ele foi campeão da Sul-Americana e 2012. saiu logo na sequência. Foi 2012. Mas estou falando do período que o São Paulo não está conseguindo ganhar títulos nacionais. De lá para cá. Internacionais. O Beraldo ganhou um título nacional. Cara, o São Paulo revela para quê? Não, beleza, é verdade. O Palmeiras também, né? Porque o Estevão vai embora, foi campeão paulista. Mas é que a diferença é o período em que o Palmeiras, apesar de fazer isto, vender jogadores de 16 anos, como Henrique e Estevão, o Palmeiras é campeão. Então você sofre menos com a perda do jogador. Só vai resolver isso quando o Brasil tiver uma liga e consiga consolidar um campeonato mais forte. Mas, cara, é um pecado. É um pecado do Palmeiras também. Estevão, Henrique, Gabriel Jesus, Luiz Guilherme. Mas, cara, o São Paulo tem uma tentativa de voltar a ser um clube campeão todo o tempo e aparece uma esperança e, bum, vende. Não é para vender o Matheus Alves. Não é.
Pena que a expectativa e a realidade nem sempre andam juntas, né? O ideal, às vezes, tá distante do que deveria ser. Bom, para o São Paulo, que é o nosso próximo tema, é recuperação no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo está na segunda página, né? Está classificado na Libertadores, mas o brasileiro foi deixado um pouquinho de lado, né? Só que durante toda a semana, além de bola, a gente tem acompanhado de perto o caso de xenofobia registrado na partida da Libertadores, onde o jogador venezuelano Navarro acusa o paraguaio Bobadilla, jogador do São Paulo, de xenofobia. Isso está sendo investigado pela polícia e o Bobadilla era esperado hoje no DRAD para prestar o seu depoimento às 4 horas da tarde. Só que às 4 horas da tarde é o horário da viagem do São Paulo para a Bahia. Porque é o jogo do São Paulo no final de semana contra o Bahia. Por isso eu trago o Pedro Rocha, chega mais aqui no telão, para trazer informações sobre o São Paulo, meu amigo. Você acha que essa viagem do São Paulo pode ajudar a liberar o Bobadilla desse compromisso, adiar esse compromisso? Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Taon. Realmente, noticiário de São Paulo dividido entre as páginas policiais e o time que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, e dividido mesmo, porque o Bobadilla, ele é esperado. A gente conversou com as pessoas, com os delegados envolvidos no caso, ele é esperado lá em uma delegacia da Polícia Civil aqui de São Paulo, por volta das 4 horas da tarde, para prestar o seu depoimento. O problema é que o depoimento dele está marcado no mesmo horário do voo do São Paulo para Salvador, onde encara o Bahia amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O que o São Paulo se articula para fazer? O que a gente ouviu de várias fontes conversando hoje pela manhã? O São Paulo entende que justiça é bom senso. Bobadilla tem uma viagem a trabalho para ser feito. Uma viagem a trabalho para ser feita. A gente poderia também ser convocado para prestar um depoimento e ter uma viagem a trabalho. O que o São Paulo tenta nos bastidores é tentar adiar esse depoimento do Bobadilla para uma data, na semana que vem, uma data ainda a ser marcada. Essa articulação é feita para o Bobadilla viajar com os demais jogadores para essa partida tão importante, porque o São Paulo não tem o Marcos Antônio lesionado, não tem o Alisson também suspenso pelo 3º cartão amarelo, então a presença do Bobadilla é imprescindível para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Então é uma articulação nos bastidores, diretoria, departamento jurídico, para entender que justiça é também bom senso. O Bobadilla tem uma viagem a trabalho, então eles tentam que esse depoimento seja remarcado para a semana que vem e ele viaje com os demais jogadores em voo fretado às 4 horas da tarde de hoje, Joana. A gente vai saber disso daqui a pouquinho, se o Bobadilla não aparecer para prestar o seu depoimento, né? Não, como você apontou, é um motivo muito legítimo, né, para você adiar uma audiência, né, motivo de viagem, você comprova lá com o seu bilhete esse compromisso aí. Provavelmente o São Paulo vai apelar e vai conseguir, né? E você já trouxe por que é tão desesperador, justamente pelos números, né, pelo número alto de desfalques que o São Paulo tem, chegando a 11 no departamento médico. Pedro Rocha, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bahia, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. O Bahia está na 7ª colocação com 15 pontos. Já o São Paulo na 13ª colocação com 12 pontos. Uma vitória do São Paulo leva a equipe também a 15 pontos, mas só não passa o Bahia, porque o São Paulo só tem 2 vitórias no campeonato, chegaria a 3ª. Já o Bahia tem 4 vitórias, mas pelo menos deixaria o São Paulo mais próximo da parte de cima da tabela. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos do Bahia. Jogos está misturado, né? Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Bahia perdeu 3 e venceu 2. O Bahia, no último jogo contra o Internacional fora de casa pela Copa Libertadores, acabou saindo derrotado pelo placar de 2-1, ocasionando sua eliminação da Libertadores, mas está garantido na Copa Sul-Americana. Estou trazendo nessa imagem os últimos 5 jogos entre São Paulo e Bahia, todos eles pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu 3, uma derrota do São Paulo e uma vitória do Bahia. Só que nos últimos 3 jogos, o São Paulo saiu o vencedor desse confronto. Enfim, essas são algumas informações básicas aí do próximo adversário do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!